Iniciando a gravação. Boa noite a todos. Hoje é o dia, sei lá que dia que é hoje. É um dia aí. É dia primeiro, rapaz, 1º de julho. Hoje a gente vai ter a oportunidade de brincar um pouquinho com o texto do Collins. O Collins. O Collins, junto com o Evans e o Pint, mais outros também, criaram uma escola, uma forma uma linha de pensamento dentro da sociologia da ciência, com a sigla EPOR, Empirical Program of Relativism. Alguma coisa, meu inglês não é muito bonito, mas é nessa toada aí. E aí, tem vários livros traduzidos, não sei se vocês chegaram a dar uma fuçada, uma xeretada, ou colocar o nome do Collins na internet, ou na Amazon, ou na estante virtual, qualquer que seja. E é, tem vários livros. Eles têm vários, na verdade tem um monte, né? É o outro que tem uma pancada de livro também. Alguns são de autoria própria, outros são de coletânea que ele organizou, que participou. Tem uns livros muito bacanas que ele lançou mais recentemente, muito preocupado com a questão do negacionismo, do populismo na ciência, na sociedade, e o que isso impacta a ciência. É um livro bem interessante. Passei só o olho, não cheguei a ler, mas são livros assim bem bacanas. Aí aqui no Brasil teve alguns colegas nossos assim, não me recordo o nome certinho, eu não vou cometer indelicadeza aqui, certo? Mas acho que foi fazer doutorado ou pós-doutorado com ele lá no Reino Unido, alguma coisa assim. É, E quando voltou, é um pessoal, acho que o pessoal da UFMG. Eu não me recordo o nome de quem que é, eu me peço desculpas, não me recordo. E aí eles pegaram e traduziram várias obras do Collins e do Pint, né? Pela editora Faber Factum. Inclusive a mesma editora que traduziu o livro do Fleck. Tem assim, então tem o Golem esse aqui, é um deles. É sempre essa carinha aqui. Uma hora é amarelo, outra hora é verde. Então são vários livros que a Faber Factum lançou com a tradução desses colegas nossos lá da FMG, que realmente para não cometer injustiça, não vou indicar nomes, né? Tem aqui no prefácio, pode ser eles, né? Mas eu não vou me atrever a. Então, ou seja, é uma obra bem, digamos assim, tem uma obra farta até. Assim, eu acho que é uma obra farta. Não é localizado o trabalho deles. E o que é interessante é que eu não vejo tantos trabalhos na área de ensino de ciências empregando ou utilizando, abordando as reflexões do Collins e da escola dele. Se não me falha a memória, chama Escola de Bar. Se não me falha a minha cabeça, se não me falha a memória, uma escola chamada Escola de Bar. Que trabalha com o EPOR, né? Que é aquilo que eu já falei, que é o Programa Empírico Relativista. Né? Então, pelo nome, você já dá para perceber que é uma abordagem empírica, né? Então, o modelo de análise ou de construção de abordagem sociológica da ciência é uma abordagem empírica, então, programa empírico relativista.
se apoia em princípios relativistas também, ou seja, procura valorar perspectivas diferentes, né, dos grupos, né, sociais dentro da atividade investigativa, contudo, com certas ressalvas, que eu acho que a gente vai tocar nesses assuntos, acho que durante a aula, ou durante conversa nossa, né? Mas ele toma um certo cuidado com a questão de valorar a atividade investigativa. Ele não equipara cientistas, pessoa que tem uma expertise como cientistas, à comunidade em geral, certo? Ele não procura não considerá-los no mesmo patamar. Então, ele rompe com a questão do princípio da simetria, que a gente tinha estudado lá no Bloor, né? Então, não segue o princípio da simetria. E aí, eu acho que não sei se vocês, alguém quer falar alguma coisa a partir do título, quer destacar alguma coisa, a gente está a ouvidos, né? Isso aqui é bem diferente do texto do Bloor, imagino, né? Eu acho que, não sei se vocês sentiram a diferença do texto, né? Ou acharam que é a mesma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Opa, eu tenho um susto agora aqui. Professor, Oi, boa noite. grande Eu Douglas. achei interessante o texto, né? Então eu achei assim a linguagem é bem mais simples que a da semana passada, né? E eu achei interessante essa parte aí à esquerda, né? A esquerda aí é onde ele começa com um questionamento aí. Eu acho que só em cima desse questionamento aí acho que dá para a gente refletir muita coisa, né? Ele começa falando assim, né? O advento do próximo século será o de retorno do dogmatismo integrista, do nacionalismo e do fanatismo, ou será antes o advento das ciências sociais dignas desse nome, que nos trarão um autêntico conhecimento de nós mesmos, né? Então você já começa a ler o texto já, né? Pensando, né? Te colocando para pensar aí. É engraçado, deixa eu só fazer uma ponderação. Obrigado, Douglas. Eu acho que então acho que você foi mais feliz, eu fui infeliz e você foi feliz, né? Para variar, vocês são melhores do que eu. É o seguinte, aqui esse texto, é, opa, deixa eu só, talvez eu não consiga abri-lo. Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. Que é a seguinte: esse livro é uma coletânea. Esse livro é uma coletânea de uma. É um segundo só. Esse livro é uma coletânea de textos de um conjunto, de um congresso organizado pelo Fernando Gil, junto com o Ministério da Educação, Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, lá em Portugal. E eles convidaram um. O Fernando Gil é um filósofo muito reconhecido em Portugal. Tem alguns livros traduzidos. Traduzido não, né? Tem em português, né? Mas ele escreve em inglês também. Mas assim, tem algum aqui no Brasil. Eu, particularmente, me interessa o que ele faz, tá certo? Só um segundo aqui. Esse livro, esse evento aconteceu em 96 a 98, esse evento. E aí deu origem a um livro chamado A Ciência Tal Qual Se Faz, organizado pelo estimado Fernando Gil. É um livro que assim não acha para comprar, tá certo? Infelizmente você não acha, é muito difícil, já estou caçando ele faz tempo.
para adquirir esse livro fisicamente. Eu tenho ele digitalizado, mas tem na internet, na verdade, né? E aí, cadê aqui? Ah, FG, né? Aqui. Tal ciência tal qual se faz. É... Só um segundinho só. Ué. Tô com outro computador aqui do lado, só para. Então, tá aqui, ó. Então, nesse livro, da edições João Sá da Costa, de Lisboa. É uma editora que eu não desconheço, tá certo? Mas isso não quer dizer que o material seja ruim, pelo contrário. Então, assim, nesse livro tem pessoas assim, tem pesquisadores de alto nível. Tem o Lynch, John Zeman, o Schaffer, a Dominique Prest, da Alemanha, Marcelo Pera, o Ian Hacking aqui na Orcetina, o Granger, o Gooding, nossa, esse David Gooding aqui é Laurent Daston, Marcelo Dascal, tem entre outros, né? É, então, esse texto aí que você leu é o final de um outro capítulo, de um outro autor. Vou pegar aqui quem que é, só um segundinho só. É do Jean Petiot, essa preocupação dele aqui. Inclusive, o título do texto se chama o nome do livro, inclusive. Boa noite, Edmilson. Então se chama, então essa provocação que você pegou Boa aí. Noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, Edmilson. Grande Edmilson. Então, na verdade, isso que você pegou, Douglas, foi uma coisa que, ó, engraçado, eu estava preocupado com o que passou na outra página. E nunca me reparei que você se canta aqui. Obrigado, cara. Vocês são sempre veem coisas que a gente não vê, né? Na realidade, eu pensei que isso aí fazia parte da apresentação do texto. E aí eu fiquei procurando, mas não tem a outra parte, porque lá não começa do jeitinho comum, né? Que é, já começa lá já de algo que já foi iniciado, né? E aí eu falei assim, não deve ter vindo, né? Mas eu achei interessante esse questionamento aí, e fiquei pensando que era proposital, né? Que fosse proposital, né? Para a leitura do texto. Esse texto aí, acho que eu acho que eu vou começar a pensar em, acho que só dar uma olhada nele com maior calma. Eu não posso falar que ele está preocupado, mas de fato, assim, o que a gente, é, o que a gente vem discutindo, né? Você tem uma, 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 uma preocupação, qual é o papel da sociologia dentro da investigação do que os cientistas fazem, né? Então, a gente vem desde de uma aversão quase que total à abordagem sociológica da ciência, aí uma certa preocupação de pegar e deixar só aspectos institucionais, né, a parte institucional, sem preocupação com a questão do conteúdo, então, ou seja, destaca o papel da sociologia como algo que tem um certo valor para análise da ciência, né, da atividade. Posteriormente, isso avança para o conteúdo, mas de forma descritiva, que é o caso onde que é o trabalho do Collins e a escola dele, e depois você tem já o pessoal mais audacioso da sociologia da ciência, ou dos Science Studies, que estão preocupados mais em criar normativas, né? Ou seja, aquilo que se criticava com o Popper na questão de normatizar a atividade, separar o que é ciência, o que não é, e assim por diante. O pessoal da sociologia começa a entrar, os mais recentes começam a entrar nessa seara, né, de normatizar como que deve ser o processo de investigação e assim por diante. Né? É engraçado, no final das coisas começa a ficar, acho que as coisas são bem engraçadas. Né? Então, ou seja, o Collins, então esse texto aí é do Petitoté, Jean Petitoté, alguma coisa do tipo. Tá, então, mas eu acho que agora você me fez pensar em ler esse material também, dar uma olhada, ver que. Porque a preocupação dele é bem atual, né?
Na verdade, a parte da sociologia da ciência é uma reflexão. Não, eu nunca. Dificilmente eu olho para a questão da sociologia da ciência e vejo como algo que não tenha relevância, entende? Eu não consigo ver dessa forma. O, e eu acho que, assim, em nenhum momento eu acho que assim, deveria ser marginalizada, sabe? Mas algumas, a questão da questão do negacionismo, né, que a reflexão sobre o negacionismo, o movimento de anti-ciência, coisa do tipo, se parece que é mais importante ainda a seara da sociologia da ciência contribuir no entendimento do processo, né? O que ela pode contribuir. Até porque o problema da fake news, por exemplo, do movimento anti-ciência, ele me parece que ele não é um problema disciplinar, inclusive, né? Isso é uma outra ponderação que é importante ficar atento. Não é um problema disciplinar de uma ciência ou de uma, né? Eu acho que aí vem a importância da sociologia, da psicologia, da economia, dessa dinâmica para poder abordar o problema ou essa situação que a gente está passando, né, vivendo. O que eu queria chamar a atenção no assim, antes de começar a falar mais especificamente assim, de alguns elementos da escola do Collins, né? Escola de Bach e o programa empírico relativista, eu queria olhar assim, que vocês, assim, para o título, tá certo? Eu queria que vocês parassem para pensar um pouquinho sobre o título, né? Porque, né, assim, com relação aos outros textos, né? Se tem alguma coisa que chama a atenção de vocês, né? Ou a A perspectiva. palavra disputa, professor, chama atenção. Ah, muito bom. Então, E ao longo do texto vai ter muita questão, né? De ganhar, perder, vencer. uhum, Perder como se fosse realmente uma disputa. Quem ganha, quem perde. Eu fico pensando que a ciência que tradicionalmente vai se apoiar no consenso e no rigor metodológico, ela começa a enfrentar desafios com a intensificação de divisões políticas, ideológicas e econômicas. Então, o consenso, o rigor metodológico, é, passa por questões políticas, ideológicas e econômicas. interessante, hein? É interessante. Lembra algum outro texto? Algum texto mais distante que a gente conversou? Distante, não, eu estava pensando lá no Capital do Bourdieu, lá. Não, tem lá a questão da disputa, né? Isso tá. O Abimael me fez lembrar. O Abimael tocou o Abimael meio que não vale quase, né? Tô brincando. É porque por estar trabalhando muito perto, né? Então eu começo a. Mas o que eu queria chamar a atenção. Tô brincando, Abimael, desculpa. Não é a intenção de. É porque tá junto faz pensar coisas próximas, né? E como o radar do Abimael não é pequeno, uma antena boa, né? Então, diferente do Weber, da antena do Weber. Tá, mas é outra. Uma piadinha sem graça. Mas é assim: o que acontece? O foco do trabalho do Collins não é a ciência acabada. Essa que é uma característica interessante, já está no título do texto. O programa empírico relativista está preocupado com o dissenso. Ele está preocupado com aquilo que não está resolvido.
com as questões da ciência que elas estão em disputa. O conteúdo da atividade científica não está resolvido ainda. Não foi provado, não, assim, não foi tido como provado. Ou como não se criou um consenso sobre o que foi medido, como medido. Então, o legal da história do Collins, e que é algo muito interessante do ponto de vista do Kuhn, é que é aquele momento da disputa entre dois paradigmas, né? Ou seja, onde aquilo que está sendo confrontado, muitas vezes não tem parâmetro para dizer o que está certo, o que está errado. Tudo entre aspas, está certo? O que deve prevalecer? Quais são os critérios que devem prevalecer? Então, é uma dinâmica. Então, o olhar do programa empírico relativista é para uma ciência que está acontecendo, que está em controvérsia. É um duelo entre perspectivas investigativas, entre grupos de pesquisa, tá certo? E essa me parece uma característica interessante. Por quê? Muitas vezes a gente lê texto de história, de filosofia, da ciência, história, filosofia da ciência, se pega e dá a impressão que pega a ciência acabada, morta, digamos assim. Onde já está, o parâmetro já está pré-estabelecido do que se considera como um fato. E aí, nesse texto aqui, não é isso. É exatamente ao contrário disso. Inclusive, fique à vontade. Não pode falar, é que eu vou pensando igual o senhor, minha cabeça pensa muito. Eu vejo sempre nas questões de quando a gente vai fazer ciência, para a gente ficar muito atento às variáveis. As variáveis sempre podem alterar o resultado, né? E aí o senhor falando sobre essa ciência não acabada, parece que a gente vive num universo de variáveis infindáveis, porque o que pode alterar esse resultado está diretamente relacionado com questões ideológicas, políticas e, sobretudo, com referenciais teóricos diferentes, com o que se pensa sobre uma coisa. Então, quando eu fazia graduação, tinha uma professora que dizia para mim, olha, você vai escrever um trabalho e você vai conseguir fundamentar ele, ótimo, beleza, até que alguém possa chegar e dizer que não é nada daquilo, que é tudo contrário, e depois, e está tudo certo. Tudo isso é ciência. Você só precisa ter seus parâmetros e sua fundamentação. Aí eu fico pensando, aí o que é a verdade? O que está certo? Né? E aí, em ciência, você não acha o que é melhor, o que é pior, o que é bom, o que é errado, o que é certo, porque na ciência não existe juízo de valor. Então, para mim, ela nunca vai ser uma ciência acabada. Talvez eu não diga que ela não tenha juízo de valor, talvez eu diga que ela tenha, mas só que esse juízo de valor, ele é construído coletivamente. E é exatamente esses juízos de valores que são ensinados na orientação, na construção do mestrado, do doutorado. E são eles que permitem, por exemplo, eles que permitem ter o um mínimo de estabilidade na atividade investigativa. Eu não sei se eu chamo de juiz de valor, porque quando eu falo de juiz de valor, professor, eu estou me referindo a alguém dizer isso é muito bom. Mas o que é bom para mim não é bom, não, professor. Mas valorativo é você pegar, tá, deixa eu só me fugiu aqui algumas coisas na cabeça, mas acho que quem sabe mais para frente a coisa volte. Mas Tá. assim, a questão de juízo de valor ou de valores, ela está imersa, ela está presente na atividade investigativa. Então, quando a gente pega e fala, isso aqui é um bom texto, faz um julgamento, isso é um julgamento. Isso aqui é um bom argumento. Então, a gente valoriza a parte lógica. Então, são elementos que são importantes para a atividade científica.
Então, ou seja, não existe uma ciência que não tenha valores. Isso, para mim, não faz sentido. Inclusive, você usa valores para poder julgar, você usa critérios para poder julgar se uma teoria, um experimento, uma reflexão, um texto, ou qualquer coisa que seja, faz mais sentido que outra. Então, assim, eu não vejo uma ciência sem valores. A questão que me ocorre é que tipo de valores estão sendo utilizados. Quais são os valores que fazem parte da investigação, né? Então, por exemplo, essa questão que eu acabei de falar da parte lógica. O Bloor também está lá falando da importância de elementos da própria teoria, do argumento, não ter elementos de contradição dentro da propositura, né? Dentro da teoria. Isso não ajuda. Então, mas isso é um valor. Então, a questão de valor na investigação científica, ela está lá. No meu entendimento, sempre está lá. Eu não sei como que o pessoal consegue tirar ela. O pessoal fala que só para fazer uma brincadeira, né? Quando a pessoa fala assim, objetividade, né? Não tem julgamento de valor, não tem algo subjetivo lá. Eu tendo a discordar desse entendimento. Na verdade, a objetividade é algo comungado, é algo subjetivo comungado por todos, ou por várias pessoas. Então, a subjetividade não é que ela desapareceu, ela se tornou uniforme para todos. Então, isso é a objetividade não dá para tirar a subjetividade das coisas. Mas então, a objetividade, no meu entendimento, não é a supressão da subjetividade. É quando a subjetividade ela se torna quase que um consenso. É como se todo mundo visse a mesma coisa. Entende a graça da história? Então, eu não vejo como... aqui, e inclusive essa uma das preocupações do Collins, inclusive. Ele fala, qual é o cuidado que o Collins tem? Você vê que o público, no modelo dele, que ele tá propondo, o público fica bem afastado do núcleo da discórdia, né? Da disputa. E quem participa dela são um número reduzido de participantes, né? No modelo que ele está propondo. E ele acha, inclusive, na verdade, ele entende que a participação apressada de políticos, economistas no núcleo central da discussão atrapalha a qualidade das reflexões, o que se obtém como resultado do fechamento ou da estabilização da controvérsia. E isso não quer dizer, por outro lado, que os aspectos sociais existenciais não apareçam na disputa. Exatamente essa é uma outra característica muito importante do programa empírico relativista. Ele trabalha com a ciência em ação. Esse é um termo que o Latour, é o título de um livro, inclusive, do Latour, que ele trabalha com a ciência viva, acontecendo, né? Ou seja, controversial, para destacar, para permitir, inclusive, identificar os aspectos sociais e outros valores que participam da construção do fato científico, que é eliminado quando você olha na ciência acabada, digamos assim. Então, a controvérsia, ela é bacana com a questão da controvérsia, ela é bacana, porque ela permite que apareçam esses valores tipicamente sociais. Sendo que quando você pega a ciência acabada, o que já está decidido o que é correto, digamos assim, do ponto de vista científico, você não percebe esses valores exteriores da ciência. Então, não sei se deu para... Então, inclusive, isso dá para se respaldar com a questão
da incomensurabilidade das teorias, tá certo? Porque quando você tem duas teorias se enfrentando, a ciência normal e a ciência revolucionária, elas estão em confronto, não tem parâmetro que diz que é melhor, que não é melhor, porque elas são incomensuráveis. Se você pegar termo a termo uma teoria, e as teorias, os termos nem sempre nem correspondem ao mesmo significado, ao mesmo objeto, tá certo? Só o som é o mesmo, mas o conteúdo é totalmente diferente. Então não tem uma palavra, um elemento da realidade, do real. Um termo, outro elemento do real. Nem isso é possível ser estabelecido, que é o que sonhava o pessoal do positivismo lógico. Travar um termo com alguma coisa da realidade, do real. Um termo, uma proposição. Era esse o sonho dos positivistas lógicos, né? E aí, uma das grandes alterações, grande mudança que o Kuhn permite, a teoria do Kuhn foi destacar, é que não dá para comparar termo a termo de teoria, certo? Os dois conjuntos não são comparáveis. E aqui então é aí que é legal. Quando você não tem um bom árbitro para decidir, você começa a perceber que elementos, digamos, aqueles que não são tidos como tradicionais na atividade científica, a questão da lógica, a teoria da correspondência, eles começam a fazer parte da discussão. E são elementos tipicamente que a gente vive trombando com eles, seja na política, seja na economia, seja no dia a dia. Então, a questão da controvérsia é algo extremamente importante para o programa empírico relativista. Porque faz aparecer os elementos sociais na disputa. Sacaram? Não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deu para entender assim? Não sei se deu para perceber a importância da questão da controvérsia? Por que ela, do ponto de vista social, ela é importante? Porque quando você pega a ciência de filosofia, ela é tão limpada, ela está tão limpa que você não consegue identificar os aspectos sociais lá. Porque o que prevalece são os cânones, tipicamente os tradicionais da ciência, de como que ela funciona, digamos assim. Ou seja, do ponto de vista lógico, seja do ponto de vista experimental. Então, a questão da controvérsia, ela permite que os aspectos sociais da atividade científica apareçam. Deu para entender isso, pessoal? Essa é algo, para mim, é importante. Eu acho que isso eu gostaria que vocês guardassem na cabeça, certo? E aí que vai o trabalho do Collins, tá certo? Outro aspecto importante, não sei, alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo essa questão da controvérsia, a importância dela? Tá, então uma outra... O que acontece? Qual que é um outro elemento importante para o programa empírico relativista? Não dá conta de você sair por aí analisando tudo quanto é controvérsia, tá certo? E aí o que é uma característica interessante do programa empírico relativista? Que ele faz estudo de caso, digamos assim. Ele faz estudos de controvérsias específicas. Então essa é uma outra característica interessante. E são estudos naturalísticos, por exemplo. Esse do caso de medir a onda gravitacional, ou tentar detectar a onda gravitacional, o Collins fez a pesquisa naturalística. Ele acompanhou, entrevistou os cientistas envolvidos na disputa sobre a detecção da onda gravitacional, tá certo? Beleza, pessoal? Então, assim, é uma outra forma de se fazer uma outra característica
do programa empírico relativista. Aí, então, o que acontece? Quando você pega o livro, que nem esse eu acabei de mostrar do Collins, o que tem aqui dentro dele? Então tá aqui, ó. Um capítulo vai falar sobre a onda gravitacional, certo? O outro, do que é? A controvérsia sobre a onda gravitacional, a detecção da onda gravitacional. O outro vai falar sobre a cura da AIDS. Muito interessante, inclusive, tá certo? O outro é a vida sexual do lagarto, rabo de chicote. Aí vai falar do Pasteur. Então, assim, são, na verdade, o conhecimento do combustível. E por aí vai. Fusão a frio é outro texto. Resumindo, são estudos de caso. E aí, nesses estudos de caso, ele procura construir conceitos um pouco mais gerais, que atravessam esses estudos de caso. E aí ele fala, eu acho que não sei se ele fala não sei se nesse texto ele vai falar do problema da regressão do experimentador, né? Que é algo que tem a ver com isso que a gente está falando também, que não tem, quando na época da discórdia, não tem algo que você consiga falar assim, ó, na meio quando vamos supor, vamos montar um cenário. Estava lá medindo a gravidade, né, da Terra. Ninguém sabe qual era o valor dela. Então, quando eu faço uma medida, eu não tenho aquilo que é aceito como correto. A própria medida, o próprio resultado é questão de disputa. Então, não dá para... Então, ou seja, algo que vai ad infinitum o problema. Não tem como... Então, o que resolve esse problema do regresso, do processo de regressão infinita do experimento? Tá certo? Tem gente que é telepata, viu? Vou falar uma coisa para você, viu? O outro computador está aberto aqui. Tem gente que é mais telepata do que eu imagino. Então, mas o que acontece? Como que se resolve? E aí uma das formas de resolver essa questão da impossibilidade de você... o que está certo, está errado, é exatamente os aspectos sociais que ficam desaparecidos da discussão quando ela é apresentada como ciência acabada. Então, o que impede que o experimento tenha o que impede do experimento nunca ter fim, né, é exatamente esses aspectos sociais. Porque não tem nada na ciência que diga o que está correto. Então, esse é um conceito que ele vai criar e vai explorando ele ao longo desses estudos de caso que ele vai fazendo. Então, é um conceito que vai atravessando o processo de trabalho dele, da teoria dele, né? Ou do grupo dele, né? Da escola que ele inaugura. Tudo bem, pessoal? Assim... Pergunta, fica à vontade, Douglas. Pode Eu ia buzinar. fazer uma pergunta agora mesmo. Pode. É porque o senhor acabou de dizer que quem impede, né, do experimento aí nunca ter fim é exatamente os aspectos sociais, né? Foi E isso que aí, eu... ao longo do texto, não sei se o senhor está fazendo por ordem, né? Não, eu tô Ele falando, fala lá eu tô da falando... a desculpa. experiência de Garvin, né? Eu não sei se pronuncia dessa forma. Tá. E lá ele fala, né? Ele 2 traz páginas. algum. O artigo Hã? do Garvin tem 2 páginas. Ele fala lá que. Aí ele apresenta duas pessoas lá que falam sobre a pesquisa de Garvin, né? E aí, em síntese, né, a ideia que ficou era assim, né? Garvin nas experiências, né? A experiência era frágil, mas o que escreveram era importante, né? Aquilo que ele escreveu sobre a experiência que ele fez era importante. Então, essa teorização, né, que Garvin fez, que Garvin elaborou aí, né, vamos dizer assim, ela faz parte, então, desses aspectos sociais? A gente pode Na dizer isso? verdade, assim, eu não terminei, assim, eu baixei o artigo do Garvin para ler. São 2 páginas, cara. Eu não deu tempo. São 2 páginas. Na mesma edição da revista Physics Today,
o Weber rebate o Garvin. Só que como eu não consegui acabar de ler, porque eu estava lendo outro material, estava estudando outros materiais, não consegui dar tempo de... Mas era muito mais a autoridade que o Garvin tinha no meio dos físicos do que o próprio experimento dele. Ou seja, era essa uma das mensagens que o texto está falando. O cara foi lá, bateu na mesa e falou: ó, para com tudo isso. Já muita energia gasta em cima disso. Faz 10 anos que a gente está em cima disso aqui, 12 anos discutindo, 15, sei lá, discutindo. E a gente vai perder muito tempo com isso para pensar outras coisas, porque esse experimento não vai para frente. Só que do jeito que colocou. Aí eu tenho uma crítica, certo? Do jeito que é colocado pelo Collins, eu não sei se é problema de tradução, meu inglês não é maravilhoso, mas do jeito que o Collins coloca, dá a impressão que o Garvin não acredita na existência das ondas gravitacionais. A questão é que o Garvin, porque na verdade é o Win de Vitória e o Gerding, né? Tá. O Garvin, ele foi um dos caras que apoiou o pessoal que ganhou o Nobel pela detecção das ondas gravitacionais pelo LIGO, usando interferômetro de laser, que é uma outra montagem. Ou seja, ele apoiou o pessoal na ideia do financiamento, ele apoiou o pessoal, estimulou os caras lá, me fugiu. Eu li a história e me perdi um pouco, não recordo certinho quem que foi o pessoal que ganhou o prêmio Nobel por detectar as ondas gravitacionais. Mas, então, ou seja, do jeito que está escrito no texto, dá a impressão que o Garvin não acredita nas ondas gravitacionais. Mas ele apoia outros grupos que continuaram a pesquisa, entre eles o pessoal que detectou as ondas gravitacionais usando o interferômetro de raio laser, entendeu? Que é o LIGO, né? Então, assim, eu achei um pouco estranho. Ele não acreditava nas ondas eletromagnéticas. Eu acho que ele não acreditava que era possível detectar a onda gravitacional do jeito que o Weber estava propondo. Tá certo? Então, ou seja, tinha um problema de confiança também no trabalho. Né? Ele falou assim: olha, gente, a gente não vai medir nada com esse tipo de aparato. Então vamos parar com essa conversa aqui, que isso aqui só vai perder tempo. Então, ou seja, ele tira um peso. Por exemplo, o que ele está falando, em outras palavras, que segundo o Collins, é que ele tira um peso psicológico da cabeça do cientista para assim: não sou eu que sou incompetente, é que a gente não tem condição de medir isso. Esse tipo de experimento não vai detectar nada. Então você vê que são fatores que não são fatores lógicos ou experimentais que estão interferindo no andamento do processo de detecção das ondas gravitacionais. Tinha essas problemáticas lá também. Também tinha lá. Mas elas estão misturadas com outras desse tipo que eu acabei de mencionar. E aí, só que quando você parte para uma história acabada, isso tudo desaparece. Você entende? Tem uma frase aqui só para vocês. O cara redige um texto bem escrito, entendeu? Olha só o argumento. Então, por isso que eu estou falando aqui, não é valor do ponto de vista lógico experimental que está decidindo o rumo são outros valores. Um texto bem escrito, a maneira como o cara encurrala, apresenta os dados, entende? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui uma frase aqui. Até aqui, ó. Nesse livro que eu mostrei, né, o vermelhinho aqui que eu mostrei do Golem, o Collins entrevista vários pesquisadores que estavam participando da contenda, da controvérsia, né? Vários grupos, né? Teve um lá que falou assim, ó, numa certa altura da discussão não era mais física. Não está claro se alguma vez chegou a ser física. Mas na ocasião certamente não era. Ou seja, os caras nem estavam discutindo mais física lá. Entendeu? A discussão já estava de
Qual era a preocupação do laboratório que o cara estava? Porque o laboratório que estava ligado, o Garing, era um tipo de laboratório, estava ligado à IBM, outro estava, sabe? Então a discussão lá estava em outro patamar que já não tinha mais física rolando, né? Você entende? Então essas coisas são importantes. Talvez aí, eu acho que aí acaba a graça, né? Se eu falar, vai acabar a graça do texto, né? Mas eu não sei se vale a... E dá a impressão que... Tá, acho que eu não vou falar. Espero que a gente não esqueça de falar no final. Mas eu não vou falar, certo? Professor, Oi. mas nesse trecho aí, o que me chama a atenção é uma análise que é feita em relação ao movimento coletivo e individual, sabe? Porque, assim, o que, na minha interpretação, a experiência do Gary, por exemplo, é um gatilho, mas o que ficou na discussão para mim foi as perspectivas do coletivo que estava discutindo se era ou se não era a fragilidade, sabe? A questão da confiança e da validade do experimento. E aí tem um trecho aqui, eu vou ler ele rapidinho, Então você que tá. aí... Vai embora, né? Você está falando de outro aspecto que é importante para a história do programa empírico relativista. Vai que você. Pode falar? Então, Pode? é porque daí lá na página 56, o primeiro parágrafo que vem da página anterior, fala assim, ó, rapidinho. Os teóricos estão igualmente em desacordo. Cada um deles individualmente pode ter a certeza de possuir um argumento decisivo, mas do ponto de vista coletivo, isso nada resolve. A controvérsia continuaria para sempre no núcleo central se o encerramento da controvérsia dependesse exclusivamente da experiência ou da teoria, ou das duas elaborações, como a calibragem, né? Então, assim, fica parecendo que, desculpa o que eu vou falar, mas a experiência em si era o menos importante aqui, sabe? É o gatilho para a discussão da coletividade e que o coletivo, quando surgem as individualidades discutindo, não vai resolver nada. Eu trago muito para a perspectiva da avaliação, até anotei aqui, confiança e validade. A expressão confiança até aparece no próximo parágrafo. Não sei. Então. Foi uma outra interpretação a minha, né? Mas assim, de novo, é que eu estou tentando segurar a língua para não matar a brincadeira do texto do Collins, tá certo? Manda bala, Abimael. Não, o Inácio falou e eu me toquei, outras coisas, questão de valores, né? Ele fala assim na página 56, no segundo parágrafo, ele fala assim, ó, os campeões, para serem eficazes, precisam de ter feito algo muito mais que experiências ou teorias sobre a controvérsia. Precisam de uma reputação científica substancial com uma outra providência qualquer. E aí, essa questão de eficácia, né, parece que é o universo da tecnologia, né? Então, sei lá, dá para perceber que, sei lá, a controvérsia, ela tem caráter tecnológico, né? Ela vai aparecer quando tem... Também. Não sei se é por aí. Também. E esse valor, né? Não é só fazer o experimento, né? Então, tem que ter outra coisa a mais também. Então, agora acho que dá para falar uma outra coisa que não acaba com a graça do texto, mas ele só ajuda a entender um pouquinho as coisas. Então, o que acontece? Eu estou tentando não segurar um pouco a história, porque o programa empírico relativista tem uma estrutura, tá certo? É um programa de pesquisa. Ele tem uma metodologia própria, tem uma teoria própria, tem uma episteme, uma teoria, ele tem os fundamentos teóricos e metodológicos próprios. Mas então o que acontece? Eu estava contando para vocês que a questão da controvérsia algo importante no empírico relativista, por esses motivos que eu já falei. Eu estava chamando a atenção de que ele é um estudo de casos, de problemas bem situados, controversiais. Em boa medida ele é naturalístico, também permite que o cara vá acompanhar a discórdia no momento que está acontecendo e assim por diante. Nem todos, mas a ideia valoriza isso, né, o programa. E aí, o que é um elemento importante ele é mais descritivo, a abordagem do programa empírico do EPOR, né? Vou falar EPOR porque é mais fácil. EPOR é descritiva, tem uma lógica descritiva. E
a questão da simetria, que eu falei que ele não segue a questão da simetria, mas tem a dinâmica com que acontece a controvérsia, tem 3 elementos importantes, que é exatamente algo que decorre da controvérsia, que é as diferentes interpretações dadas por grupos que participam da controvérsia. Ele chama isso de flexibilidade interpretativa. Então, um elemento importante da metodologia do EPOR é que exista as diferentes perspectivas interpretativas. É o que ele chama de flexibilidade interpretativa. Depois de ter aberto a controvérsia, alguém tem que começar, né? Digamos assim. Você tem uma outra etapa, que é a tentativa de fechamento da controvérsia. Tá certo? Então, ou seja, para ter a ideia do vencedor lá. Tá? Então, tem num texto que a gente publicou em 2015, a gente publicou um texto em 2015, mas, na verdade, não é, a gente fez uma brincadeira analisando o HD versus o HD DVD versus o Blu-ray. A gente trabalhou na sala de aula, o professor Douglas Xavier, lá do IF de Aparecida, né? A gente publicou um artigo, foi até capa de revista esse artigo. Saiu na revista Experiências em Ensino de Ciências. E lá a gente apresenta esse modelo do EPOR, né? Então tem lá a questão da flexibilidade interpretativa, que são os grupos sociais relevantes que participam da disputa. Tem a tentativa de fechamento da controvérsia, os mecanismos. E lá no texto que a gente publicou lá, não é bem o EPOR que a gente usa, mas a variante dele para a tecnologia, que a gente chama de SCOT, tá certo? Construção social da tecnologia. Teoria social da construção da tecnologia, chama a abordagem empírico-relativista para o universo tecnológico, que é o Pint e o Biediker, que são pesquisadores que trabalham que ajudaram a organizar isso. E lá na questão da flexibilidade interpretativa, na parte de tentativa de fechamento da controvérsia, tem 2 dinâmicas que são um pouco diferentes. Não é que é diferente, mas assim, são 2 grandes chaves para você acompanhar a tentativa de fechamento da controvérsia. Seja por retórica, então você usa a retórica para fechar a controvérsia, ou a redefinição de problemas. Você vê que durante a discussão, uma hora é o problema do computador, uma hora é o problema dos dispositivos de piso elétrico que está grudado na balança. Então, assim, tem vários problemas que vão mudando a dinâmica da controvérsia, ora para tentar fechar, ora para manter aberta. Você entendeu? Então tem esse segundo momento, que é a segunda etapa do EPOR, que é essa questão do esforço que os cientistas têm de fechar a controvérsia. E o terceiro momento do EPOR, que é muito raro, inclusive até do pessoal que trabalha com EPOR dar conta, que é fazer, até porque a lógica do modelo também, até acho que pelo modelo tem lá suas dificuldades de fazer isso, que é tentar associar os mecanismos de fechamento da controvérsia com aspectos da sociedade em geral, com a cosmologia da sociedade de uma época, daquele momento. Então, assim, esses são as 3 etapas de como que o pessoal pode acompanhar uma controvérsia e mapear ela a partir do programa empírico relativista. Então, de novo, era isso que eu queria. Não está isso no texto, é isso que eu queria destacar. Que essa questão dessas 3 etapas do modelo empírico relativista não está no texto de maneira evidenciada. Ele não falou desse jeito.
Tudo bem, pessoal? Mas é essa etapa, mas é isso aí, ó. Então você tem uma controvérsia, tem lá os grupos sociais relevantes participando, permitem ter interpretação, tem que ter a flexibilidade interpretativa para poder ter a controvérsia, no caso. Procura-se mecanismo de fechamento da controvérsia e, posteriormente, é interessante tentar perceber como que a dinâmica social, a cosmologia social daquela época, ela se manifesta nos mecanismos de fechamento da controvérsia. Essa é a estrutura do modelo empírico relativista, tá certo? Então, assim, e o que ele faz? Ele apresenta, dentro desse modelo, que eu acabei de descrever para vocês, ele apresenta um exemplo e faz esse diagrama. Apresenta esse diagrama, que está aqui, né? Na página 55. Ele apresenta esse modelo aqui, quando já está terminada a controvérsia, né? Tá certo? É isso, né? Então, isso aqui é a ciência acabada, tá certo? E aqui a ciência em ação, quando está tendo a disputa, né? Então, ou seja, o que é algo importante para a gente? Indicar que boa parte do que a gente ensina na escola está aqui, ó, no ensino de ciências, né? E o pessoal trabalha com essa lógica aqui, ó, com esse modelo de ciência resolvida. Sendo que o interessante é trabalhar com esse modelo aqui embaixo, tá certo? Tem os discordantes, tem os grupos, né? Isso mostra que, de certa forma, a ciência tem uma dinâmica muito interessante e que os aspectos sociais aparecem lá, tá certo? Da minha parte, assim, mas o que eu não queria deixar de passar era isso, entende? O que eu não podia deixar de passar em branco com vocês era adicionar no texto que tem uma dinâmica, tá certo? Essa estrutura aí, ela é permeada por essas 3 etapas que eu acabei de falar, que eu, de novo, repito, né? Tem a questão da flexibilidade interpretativa, tem a tentativa de mecanismo de fechamento, e depois o modelo se encerra fazendo uma associação entre os aspectos sociais mais amplos com os mecanismos de fechamento, ou seja, existe uma certa sintonia entre esses aspectos de fechamento com os aspectos sociais na sociedade mais ampla, né? Então, essa é a dinâmica. Essa é a metodologia do empírico, o programa empírico relativista. E que, para poder acompanhar, você tem lá aquelas outras características que eu falei, né? Que é descritivo, é um estudo de caso, a controvérsia é importante. Senão não aparece. Senão, se não tem controvérsia, não aparece os grupos sociais relevantes, a flexibilidade interpretativa. Só tem uma interpretação. Não tem flexibilidade, é só uma interpretação e acabou. Tá certo? Então, esse é a ideia básica do modelo. Tá certo? Essa eu acho, o senhor Inácio estava falando, não sei que se ajudou a entender a frase que o Inácio tinha destacado. Inácio, por gentileza. Então, você vê, ó. Olha só isso aqui, ó. Quando a discussão está, quando a controvérsia está estabelecida, é o próprio resultado que é a discussão. Então ele não tem como parâmetro, não tem o que. Então ela é a própria controvérsia, tá certo? Então não tem o que está certo. Então, eu não sei se é nesse texto ou outro texto, ele vai citar exemplo de quando a gente vai lá
faz a aula de laboratório, né? E vai medir, por exemplo, uma reação química lá, a quantidade de sal formado, né? Uma reação de ácido base, coisa do tipo, né? Se você sabe o que vai esperar, o que se tem que medir, o que se mede, né? E qual é o resultado que se espera. Na controvérsia não tem nada disso. Então ela é o próprio fruto da discórdia. Então não tem um juiz ali, porque ele é a própria controvérsia. Tá certo? Aí tem elementos que vão aparecendo para ajudar a dar uma estabilizada. Por exemplo, a história pregressa. A história pregressa, né? A história da área, aquilo que é tido como importante. Eles vão ajudando a dar um certo contorno nas discussões. Mas você vê, quem que resolveu a controvérsia, né? Chegou um cara lá e falou, ó, vamos parar com isso, chega de conversar disso aí. Então é o que ele chama de campeão do encerramento, né? O closer e champion, né? Pá. Então, para parar, já deu discussão. E o segundo texto, o experimento mais simples para detectar ondas, né? Que não detectou nada, inclusive, também, né? Entende? Então vamos parar com isso, vamos mudar. E o Weber deixou de parar de fazer pesquisa por causa disso? Deixou? O Weber parou de fazer pesquisa? De forma alguma. Continuou fazendo, aperfeiçoando. Não é nesse texto. Mas o problema de você replicar um experimento, ele é muito interessante. Você não consegue replicar ipsis literis no experimento, sabe? Então, inclusive, esse era um dos problemas também aqui como reproduzir. E tem experimentos que nem reproduzíveis são únicos, né? O próprio LIGO, quantos LIGO tem? 2 para medir ondas gravitacionais no mundo. Você está entendendo? Então, assim, muito. Então, até essa questão de você da replicabilidade, o experimento ser replicável é problemática. Então, de novo, não são só esses aspectos científicos, tido como científicos, que aparecem quando a disputa já acabou, que resolve a parada. É isso que ele está tentando indicar no texto. Tá certo? Qual que é a consequência que aparentemente a gente é levado a pensar? Bom, então, e é isso que nos outros textos dele ele vai tentar não tentar alertar uma leitura mais apressada do trabalho dele, né? Da escola de pensamento do EPOR. Ele vai, qual que é uma... Opa, se aparecem os aspectos sociais na disputa, beleza. Então, qualquer um pode falar sobre ciência, todo mundo pode participar e tal. E não é isso que ele vai defender, certo? Então ele vai chamar a atenção que os melhores juízes que participam do processo são os próprios cientistas, são os próprios técnicos que estão no núcleo central da controvérsia. Tá certo? São eles que devem ser ouvidos quando existe uma controvérsia. Então, ou seja, longe de minorar a importância da ciência. Então, ele até fala que é problemático quando você não escuta os técnicos, né? O pessoal que tem uma expertise. Ele vai falar da teoria da expertise, né? Inclusive, esse texto que a gente está publicando no EPF agora, ele tem um elemento lá extremamente original para a área de ensino de ciência. Foi uma sacada que eu tive particularmente, mas não importa no final das contas, mas é assim. O que acontece? Que você aprende a fazer ciência perto de quem faz ciência. Tá certo? Que você está junto de quem faz ciência. O Collins tem um texto dele chamado Expertise, o livro dele. Ele começa a acompanhar o pessoal da física de partículas, se me falha a memória.
Eu acho que é isso. Eu não me recordo direito da história, mas é assim. E aí ele começa a participar, tanto que ele fica perto, ele começa a dar pitaco também no que os cientistas estão fazendo. Mas por estar junto, ele vai aprendendo a pensar e agir como um físico de partículas ou o pessoal, acho que é físico de partículas, não me formei, mas Piquerim que também estuda isso, mas e aí o que acontece? Só que para poder fazer essa contribuição significativa, ele usa outro termo, me fugiu, contribuição, me fugiu o termo. A pessoa tem que se envolver e ficar em contato sistemático com quem está fazendo, quem tem expertise, né? Com quem tem expertise. Então, para poder participar do núcleo central ou da discussão, você tem que estar lá no meio da bagunça, certo? Não é qualquer um que pode participar daquilo lá. E os técnicos conseguem ver problemas onde pessoas comuns não enxergam. O cara sabe das limitações do modelo, de quem está longe não enxerga o problema. Nem percebe o que está sendo discutido, tá certo? Então, por isso que ele apresenta esse modelo. Ele vai apresentar esse modelo da patologia aqui, né? Que tem aqui o pessoal que são os comentadores cientificamente instruídos, né? Que acha que sabe o que está acontecendo, mas não sabe, mas não participam do núcleo central. Eles têm uma visão mais certa do que está acontecendo. Mas quem está no núcleo sabe dos problemas de você fazer uma afirmação. Quem está no core 7, né? Exatamente. 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 Então, e aí o que acontece? Exatamente isso. Então, quem está de longe acha que está enxergando bastante coisa, não está enxergando nada. Então, quem está no núcleo sabe dos problemas. Quando você entrega uma tese para alguém, uma dissertação, quem lê muitas vezes não percebe os problemas que você enfrentou. Você sabe muito mais dos problemas, o seu orientador, as dificuldades do seu texto, aonde que ele é falho, muito mais de quem está lendo. Tá certo? Ou quem vai ler, inclusive. Então, a gente sabe. Então, o pessoal que está no núcleo da discussão, que é um grupo pequeno, eles são sensíveis às incertezas. Já os comentadores que ficam em volta, mesmo instruídos, eles compreendem pouco. Imagina, então, os financiadores ou a população em geral. Então, a participação e a relevância daqueles que possuem expertise, ela é importantíssima no encaminhamento da controvérsia, tá certo? Então não dá para você ficar... Mesmo assim, os aspectos sociais estão lá presentes. Eles estão lá. Mesmo a sociedade, de modo geral, não está participando no núcleo da discussão, os aspectos sociais estão. A questão da autoridade, como a gente estava falando, a questão da retórica, tá certo? Então aparece N aspectos que são tipicamente políticos e econômicos da discussão, tá certo? E não precisou ter a comunidade em geral participando do núcleo central. Deu para entender essa brincadeira ou não? Isso é um diferencial muito importante, porque a gente vai ver que porque ele não adota o princípio da simetria, né? Quem está fora, quem está dentro não pode participar, não existe fora dentro, todo mundo participa. Não é bem assim. Então, o pensamento do Collins não é simétrico ao extremo, né? Não tem essa simetria, não respeita a simetria, né? Do Bloor, né? Beleza, pessoal? Deu para entender isso ou não? É uma maneira que dá para tem a relatividade dos grupos que estão participando. Existe o relativismo lá dentro, mas aqueles que estão lá no núcleo são os mais capazes de saber o que está acontecendo do que os que estão em volta, os comentadores, população, político e assim por diante. Né? Sacaram, pessoal, a sutileza do Collins? Esse é um outro aspecto que eu gostaria de destacar também, né? No texto, sabe?
Comentários, perguntas? Outra coisa que pode, quem quiser falar, fica à vontade. Se vocês quiserem falar, comentar, fiquem. O texto é mais rico do que a gente acha, certo? Assim, a priori, né? Ele parece tão simples, né? Mas não é. É que ele economizou nesse texto aí, né? Assim, Professor, eu vou fazer igual o senhor agora. Eu vou falar algo aqui, eu não sei se é bobeira ou não. Se for bobeira, vocês me perdoam. manda bala. Vou usar essa expressão que o senhor gosta de usar aí. No momento que eu estava lendo o texto, eu senti muito algumas aproximações aí, né, com a perspectiva teórica que eu estudo, né? Que é a questão aí da questão do conhecimento, né? E o conhecimento não ser visto, né? O próprio conceito não ser visto como algo rígido, como algo pronto, né? Como algo acabado, né? E o texto, por muitas vezes, ele fala sobre isso, né? Ele fala dessa que não há essa certeza lógica e essa certeza linear das coisas, né? Isso vai muito aí de encontro, né, com o que eu estou pesquisando, com aquilo que eu estou lendo, né, e é onde ele fala aí sobre cristalização, né, essa cristalização aí como se fosse algo rígido, né, e tem uma autora, né, da área de ensino de matemática, ela não fala cristalização, mas ela fala de encapsulamento, né, ela fala que a gente não pode ver o conhecimento aí como uma cápsula, né, rígida, fixa ali, prontinho, né, acabado, né. Então, assim, eu fui fazendo essas associações. Não sei se estou certo em fazer, Não, eu mas acho a que você gente tá, ué. acaba fazendo, né? Porque a gente está no meio. Não, eu acho que você tá, tem que brincar mesmo. A ideia é brincar de novo. Se não brincar aqui, vai brincar onde? O esforço de apropriação, e depois ficar brincando com ele, procurando ver os limites do que você está pensando, tá atento ao que os outros falam, tá certo? É, eu não vejo problema nisso não, entendeu? Não vejo problema. Inácio estava falando da avaliação, Inácio. O que te perturbou, Inácio? Então, professor, lá no início, quando na fala do senhor hoje, o senhor estava falando dos valores, né? E aí na avaliação a gente tem o cuidado com a emissão de juízo de valores. Então, a minha provocação ali começou na emissão do juízo de valor, porque, enfim, né? Cada um vai partir das suas crenças, e aí no caso aqui do coletivo, da comunidade científica, é lógico Mas que não é homogêneo, inclusive, né, Inácio? Então, isso que é o legal da história, que o Core 7, não, se não, se você, quando tem controvérsia, é porque o coletivo não é homogêneo o entendimento lá, tá certo? sim. Desculpa. Mas isso, ao mesmo tempo, é muito interessante, né, professor? Porque se houvesse uma homogeneidade, não teria graça a brincadeira, como o senhor disse, porque, enfim, são nessas divergências aí que a ciência se constitui e os conhecimentos se ampliam e se conectam ao mesmo tempo, né? São essas trocas aí. Então, eu vou voltar lá no discurso do German, eu não sei pronunciar o nome, quando lá na página 56, para daí chegar aqui no ensino na ideia da cristalização. Mas quando ele traz aquela perspectiva, o que me provocou a leitura não foi o fato da experiência, mas foi o fato da discussão que o Collins traz, né, desse coletivo ali, que estava tendo, se concorda ou não, se a experiência foi ridícula, se ela foi simples ou se ela foi complexa. Então, aí de novo eu volto à emissão de juízo de valores. E aí, quando eu trago isso, a gente volta na questão da avaliação, né? Quando eu anotei aqui, porque lá na avaliação ele fala da questão, só um segundinho, professor, da confiança e da validade.
Então, a confiança e a validade tem tudo a ver novamente com a avaliação, foi nesse sentido. E aí eu gostaria de chegar na cristalização, porque o Douglas trouxe uma perspectiva. E quando a gente trabalha a ideia da inteligência cristalizada, né, a gente também tem isso. A inteligência cristalizada, enfim, né, eu poderia trazer a inteligência fluida e a cristalizada, né? A cristalizada no campo da discussão da inteligência, ela seria a inteligência científica, né? A fluida seria da vida, das trocas, e essa científica. E aí aqui me pareceu que é controverso, né? Seria o oposto. Não sei se eu brinquei demais aqui também, professor, mas é isso. Não, mas assim, deixa eu destacar uma coisa. Qual que é o problema? É assim, ó. Tem mais coisa. Já falei assim, só para eu não perder. Eu tinha começado um raciocínio e não terminei. Mas eu vou voltar no que você falou, Inácio. Mas é assim, nesse texto que a gente mandou para a PPF, tem uma coisa lá que é simplesmente surreal. Tá certo? É uma sacada, foi uma sacada, um pensamento meu, e o Thiago também se apropriou, e tá tudo bem, toca o bar, estamos no mesmo texto, não tem problema. Mas o que eu chamei a atenção? Que o GGP, que esse trabalho que a gente faz, professor formador da escola, o licenciando da universidade, eu como professor da universidade e o aluno da escola, a gente trabalha os 4 juntos. Não é uma formação triparte, sei lá o que inferno que é tripolar, sei lá o que. A gente trabalha na pesquisa quadripolar. Isso daí dá uma canseira do cão. Por quê? Eu estou na pós-graduação, faço pesquisa na área de ensino, tal professor da escola, tal licenciando, tal aluno da escola participando do PGP, do grupo de pesquisa. Eles me conhecem, eu conheço eles nominalmente e assim por diante. A gente chega a ficar 2, 3 anos juntos, de maneira sistemática. E faz texto junto, apresenta, o diabo, tá certo? Essa formação integrada, inicial, continuada, quadripolar, que é o que a gente faz, permite que o aluno da escola ele se aproprie de maneira tem a expertise contributiva e a outra me fugiu. Daqui a pouco talvez apareça. Então, ele adquira essa expertise por estar junto, por interação. Expertise por interação, ele vai lá e ter a condição de fazer fazer uma contribuição para a área de ensino, ter alguma ideia. Porque está junto, está no núcleo da discussão. Tá certo? Esse trabalho do GGP permite que essa expertise, que o aluno participe e se aproprie desses elementos da pesquisa e ensino de ciências. Deu para entender o que eu estou falando? Não. Por causa do longo convívio. Não é uma pesquisa pontual, que o pessoal vai lá, aplica um treco na bunda do aluno, não sei lá de quem, lá na escola, e vira as costas e nunca mais volta lá. Mas a gente está junto trabalhando. O aluno começa a participar dessas discussões, tá? O aluno formador da escola. Adivinha o que aconteceu? A gente criou, essa foi a ideia que eu falei que a gente criou, né? Que eu criei. A área de ensino de ciências usa como pressuposto para a alfabetização científica, por exemplo, alguma coisa que está como referência para ela, que é a física, a química, a matemática, a geologia, a biologia. O que a gente fez nesse texto que eu acabei de mandar para vocês hoje à tarde? Que não precisa olhar para o rabo da matemática, da física, da química para alfabetizar cientificamente. Você pode usar, adivinha quem? Quem que você usa como referência? A própria área de ensino de ciências. Vocês entenderam o tamanho da encrenca? O aluno que participa, o aluno da escola que participa
do PGP, do Pequeno Grupo de Pesquisa que a gente trabalha, ele se apropria da forma de pensar, agir, da pesquisa e ensino de ciência. Ele está sendo alfabetizado não pela disciplina de referência física, química, mas ele está sendo alfabetizado tendo como referência a própria área de ensino de ciências. E a gente usou o Collins para indicar isso. Simplesmente isso não existe em lugar nenhum. Tem agora. Você entendeu a sacada? Acabou, cara. Essa é uma linha de pesquisa criada, novinha assim, em folha. Entendeu? Está lá a partir do Collins. A partir do Collins, espiar no Collins. É a quarta tentativa, na verdade, de fazer isso. A gente já tinha... Teve a terceira, na verdade. A gente tinha tentado fazer isso. Entendeu? Olha que coisa mais fantástica. Então, ou seja, por que a gente alfabetiza os outros pensando em termos lá da física, da química, né? Ou da matemática, da geologia, qualquer coisa, né? Por que a gente não usa a própria área de ensino de ciência como referência? Mas a gente indicou que dá para fazer isso, inclusive. Só que tem que ser, no processo é longo, né? E as pesquisas, como elas ficam empacotando as coisas, né? Fazendo o trabalho pontual, não vai aparecer essas coisas. Agora, voltando. Então, essa é a... E o cara que deu parecer no texto, mesmo não sendo um artigo de revista, o cara já sacou. No parecer ele escreveu lá. Mas isso aqui é uma linha de pesquisa nova, isso não existe. O cara lá sacou, entende? Não sei quem era o árbitro, mas o cara já muringou. O que é, voltando, a questão da avaliação e qualquer outra coisa, tem uma brincadeira que é a seguinte, Inácio. Eu acho que assim, qual que é a outra contribuição desse texto aqui? É a questão da controvérsia, cara. A controvérsia é muito importante. A questão do encapsulamento do conhecimento, tem outros caras que falam de outro jeito, tá certo? O Michel Serres fala de outra maneira essa questão lá, tá certo? De como que o pessoal, o Whitehead também fala disso também, da preocupação que o pessoal tem de ser mais analítico e ficar cortando, ao invés de conectar e inchar o treco, antes de você ficar dilacerando as coisas, tá certo? Ou tentar fechar as coisas. O Latour também é na mesma toada, tem vários que pensam essa problemática, viu, Douglas? E Inácio. Então, a questão quando a gente fala de valor, Inácio, na questão da avaliação, e o nó é como tornar problemático os critérios de avaliação. Então, qual é a controvérsia que tem em torno dos critérios de avaliação? Como torná-los problemáticos. Ou seja, porque existe uma briga mal contada na brincadeira da avaliação, que é por que sai do jeito que o pessoal, por exemplo, esses livros que a gente fica pegando, agora já vou aproveitar, certo? Já falei isso, vou repetir agora. Quando a gente pega um livro, por exemplo, de metodologia, coisa do tipo, eles vão fechando ele fala a coisa resolvida da história. Eu gostaria que vocês tivessem isso na cabeça de vocês. Quando a gente pega um livro de metodologia ou de formação de professores, que fica fazendo aquele retrato, né? Ali é uma perda enorme dessas questões das controvérsias, porque só fala o estado final, o que se chegou. O livro de avaliação é a mesma coisa. O livro que conta a historinha da avaliação, ele faz o mesmo crime. Ele desaparece com todas as controvérsias e todas as disputas que tiveram lá, sobre inclusive os critérios que devem aparecer na avaliação. Não tem problema lá. Você está entendendo? Não tem esses aspectos aqui que estão aqui, nem apareceu no texto aqui. Ah, porque o Gary é fodão e chutou tudo, falou, para com isso, já perdeu muito tempo, sabe? Bateu o pé na mesa, chutou tudo. Você entendeu? Ou seja, o legal da história, assim, uma coisa importante é tornar problemático os valores da avaliação. Torná-lo controvérsia de novo.
O Latour falaria em abrir caixa preta, tá certo? Então, todas as caixas que foram fechadas, tudo a questão de encapsulamento que foi feito, tentar abrir para ver o que tinha lá dentro. O que foi? O que tinha lá? Quem estava brigando lá? Quais eram os argumentos? Por que se chegou nesse estado das coisas? Quais foram os critérios, né? Não importa. Pode ser o cara falar, mas bater na mesa. Ou o cara fazer uma artimanha lá, mudar a configuração do comitê que está discutindo tal assunto na CAPES, entende? O número de participantes. Pode ser tudo isso. Estratégia de fechamento. Então, a questão dos valores ele fica mais evidenciado nas controvérsias. E lá dentro, e aí o que acontece? O que é interessante? Quando encapsula o treco, eu talvez não sei se eu devo falar isso aqui, porque é uma coisa que a gente não terminou de publicar ainda, nem sei se vai publicar aquela porra lá. Tá. Eu não vou falar. Mas assim, tem coisas que acontecem que elas só acontecem na treta, cara. Entende? Só acontecem na treta. A interdisciplinaridade só acontece na treta. Simples desse jeito. Por isso que, inclusive, pessoa, assim, uma das coisas importantes quando vai trabalhar com problemas abertos, a riqueza dele é que ele permite aparecer essas coisas aqui, ó, no ensino por ciência, quando você vai trabalhar com problemas, né? Porque aparecem coisas interessantes, para valores sociais, econômicos, políticos, então tudo. Pô, aí fica rico o treco, entendeu? De novo, ninguém está jogando fora o conhecimento técnico. Ninguém está falando que não presta para nada. Mas eles também estão lá dentro. E tem que estar, certo? E o cara, de novo, na perspectiva do Collins, ninguém é melhor do que os próprios técnicos, do que os caras que possuem expertise para decidir as coisas. Mas isso não quer dizer que os caras não mobilizem aspectos sociais, políticos, valores para poder, sabe, decidir a contenda, né? Então, ou seja, isso não sei. Alguém quer falar alguma coisa desse esquema aqui? Não sei se eu... Mas, de novo, Inácio, me parece que o problema é que houve um apagamento, sabe? Assim, morreu a história da controvérsia em torno dos valores, dos critérios de avaliação, por exemplo. Eles desaparecem. Por que é esse objetivo aqui formativo? Quais os argumentos, né? Quem estava a favor, quem estava contra? A dinâmica desaparece. Fica só desse jeito aqui, ó. Dá a impressão que só fica isso aqui, ó. Com a história no final fica desse jeito. Cadê o pessoal que está lá, os patológicos, que estão aqui, lá no núcleo discutindo ainda, mesmo depois que a coisa estabilizou, né? A controvérsia estabilizou, fechou, mas está lá os patológicos, né? Lá no núcleo continua, que nem o Weber continuou tentando medir a coisa, certo? Aperfeiçoando o experimento dele lá, né? Aí, ó, tem os liberais, né? Tá aqui, ó. É isso, né? Liberais aqui, né? Os liberais aqui. Pô, não, ainda dá para abrir a conta. Não tá tudo certo lá ainda, não sei o que. A maioria dos instruídos são os colegas da academia, estão aqui na cristalização, né? Não, já acabou, você está perdendo tempo, você não sabe o que você está falando, já tem a certeza, né? Nesse caso aqui, os liberais são bacana os caras, sabe? É um papel importantíssimo, né? Aí a parte de consolidação aqui, né? É isso? Eu não me lembro os termos certinho aqui, que eu não consigo enxergar. Consolidação. Tem aqui a consolidação. E... Cristalização. É isso, cristalização embaixo, isso aqui... Mitose. Né, assim, os liberais, né? Ah, tá. Os liberais estão aqui, os patológicos estão aqui. Essa expressão aqui eu não lembro o que é, eu não consigo ler de agora aqui. Não é protestantes, como é que é?
Eu devia ter marcado isso aqui. O Thiago fez isso aqui arrumadinho, mas não sei onde que eu enfiei. Pô, os financiadores também não querem, por exemplo, uma coisa, o que eu queria destacar também, né? O pessoal faz assim, o pessoal a gente estava conversando no grupo lá de pesquisa no sábado, né? Aí tinha um paper lá que a gente está escrevendo, tem um artigo que a gente está escrevendo. Aí aconteceu uma conversa lá tal. Aí a pessoa que ficou, lógico, que ela se empenhou muito mais do que qualquer um no artigo, né? Aí eu falei, vamos fazer tal coisa no artigo. Aí a pessoa falou, professor, mas vai ter resistência. Eu não sei o nome de. O que é isso aqui? Financiadores. Quem que é esse cara aqui? Decisores. Na mitose. Não, isso aqui, ó, fugiu de expressão aqui. O que é isso aqui? Financiadores, decisores políticos e público em geral, não é não, professor? Não, mas aqui, o que é esses caras aqui, ó? Que eles continuam patológicos. Eles continuam dentro da questão dos financiadores, mas eles ficam. Só que eles são interessados, né? Fugiu o nome disso. Deixa eu pegar aqui. Me fugiu o nome desses caras. Financiadores. Os especuladores, está aqui, ó. São especuladores, a expressão ali. São os especuladores. Então, de novo, é que nem na Bolsa de Valores. Tem um cara que vai lá. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Eu já falei isso, eu falo várias vezes isso aí. Mais uma dica para a gente, né? Para todos nós, né? Quem está aqui e para quem está assistindo. Jovens, é assim, vocês podem pensar à vontade, vocês podem arriscar à vontade. A desgraça já está computada, viu? Tá? Vou repetir. Vocês já sabiam disso já ou não? Já escutaram essa frase? Já? Eu vou falar para vocês. É assim, ó. Eu cheguei a um ponto de uma das coisas, eu falei, professor, mas eu vou fazer essa maluquice aí que o senhor está falando, sei lá o quê, mas isso não vai dar certo. Eu falei assim, fique tranquilo, porque a porcaria já computou a desgraça nossa já. O sistema já computou todos os erros. Depois ele vai lá e dá um jeito de acertar. Pode ficar tranquilo. Você pode inventar à vontade, você pode arriscar à vontade, porque ela absorve a coisa que não deu certo. E digo mais, ela precisa dessas maluquices para poder, dessas ideias transversais, perpendiculares, para poder existir. Tá certo? É onde tem a graça da coisa. Então, depois que eu entendi isso, depois que eu pensei nisso, eu falei, acabou, cara. Pode ficar à vontade. É muito chongo. O editor da revista, você manda o artigo. Lógico, tem que conhecer o editor também, certo? Mas você pode, vai lá, ó, fulano, tô mandando um artigo, tem essa característica assim. Eu não sei se pode porque o escopo da revista. Aí você fala pro cara, o texto é assim, tem tal coisa, te mando antes. Você vê, se você quer. Se der bingo, a sua revista que você editora ela, que vai estar no auge da coisa. Seu bobinho. Você entendeu? E o que o editor da revista quer? Deu para sacar? Não. É a mesma coisa dos financiadores ali, ó. Estão esperando E se der errado, na hora que acertar, vai bingar e vai pegar a banca toda para ele. Você entendeu a graça da história? É assim que funciona. E eu fico escutando, não, você não vai fazer isso da pesquisa porque você vai dar errado, porque não sei o quê, e fica travando a coisa. Fala de aposta também. É algo que não dá para, né? Vocês entenderam a graça dessa brincadeira aqui? Então, esse modelo aqui, ó, tem a sua graça, tem a sua ar de, né? Então, assim, não precisa. Então, a ciência precisa dos patológicos, precisa dos liberais, precisa dos especuladores, precisa dos excêntricos.
A dinâmica, ela incorpora essas entidades aí. Então, fiquem à vontade, meus jovens, de fazer as doideiras, certo? De brincar com as coisas, sabe? Fazer um pensamento diferente. Pode ficar. Se der errado, você tentou, cara. Entendeu? Agora você pode fazer o rame-rame, né? O mesmo de sempre, sabe? Aqui, ó, ele fala que não dá para abrir mão do saber específico, né? Que a gente já tinha falado, tá? Da minha parte é isso. Não sei se alguém quer falar alguma coisa aqui que. Aqui acho que a conclusão também ajuda a dar uma, né? Toda essa conversa aí tá lá, né? Assim, a primeira coisa é que não tá leiloando, né, cara? Não tá abrindo mão do saber específico. Na verdade, ele tá jogando luz e falando da importância dele. Tá certo? Até aqui a parte inicial da minha comunicação destinada a provar isso e mostrar que saber específico não conduziria a um consenso uniforme, mesmo após ela estar resolvida a contenda, né? Não é bem assim, né? Tem lá ainda continua a coisa pegando. A segunda questão que é difícil de entender é que o que se opõe à certeza não é o caos, né? Compreender a natureza do saber específico coloca-nos na posição de adotarmos decisões políticas, tecnológicas mais razoáveis que podemos. A última parte da minha comunicação destinava a provar isso, né? Na corrida da vida, ninguém pode estar certo do cavalo que vai ganhar. Em tais circunstâncias, ouvimos peritos, né? Refletimos sobre a sua forma, refletimos sobre a probabilidade, refletimos sobre o que é que está a passar, refletimos sobre o estado das nossas bolsas e depois tomamos decisão sobre como apostar. Temos todos andado a fazer isso de coisa toda, esse tipo de coisas toda a nossa vida. Muitas vezes perdemos, mas infelizmente apostar é algo compulsório. Na verdade, eu falo que é felizmente, viu? Acho que nem sei se é infelizmente. Acho que está sendo mais irônico do que. E a pergunta é: se perdemos, por que a coisa continua, né? Porque não perde, né, cara? Entende? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Você pega, por exemplo, vamos imaginar a cena. Você está lá na África suriana, lá, central, sei lá onde que estava lá, os hominídeos. Estava lá no meio daquele trem lá. A nossa espécie estava lá. Aí um bando olha lá para frente, vê uma árvore lá, vê um penhasco, vê uma montanha, um cume. Ah, vou lá xeretar. Certo? Aí subiu lá no monte lá. Um caiu, se machucou, outro voltou, desistiu, tal. Aí outro foi lá, viu no cume, voltou para contar para os outros o que tinha. E aí o outro estava lá, alguns que estavam lá, falaram, não, vamos continuar. Nunca mais voltaram. Nunca mais viram os seus semelhantes. Ou os seus familiares, né? Vocês entenderam? Que loucura. Virar as costas para o familiar, né? Quem poderia imaginar que depois de não sei quantas gerações, né? Várias, né? Dezenas, sei lá quanto, né? Acho que são milhares, né? Centenas, sei lá. Aí volta com um barquinho de madeira para ocupar a África pelos 1500, 1600, 1700. Volta para casa o filho daqueles caras que saíram de lá para ocupar o mundo, para popular o mundo. Entenderam a desgraça da coisa? Sacaram? Não perdemos, cara. Depois a gente se reencontrou de novo, só que são gerações diferentes. Mas é tudo parente, cara. É tudo um bando só.
Ou seja, aquilo que eu falei, a desgraça está computada, cara. Entende? Então não é, infelizmente, é compulsório. É felizmente. É por isso que a gente pode errar. Tá certo? Tá, sei lá, falei bosta, mas tá bom. Imagina se vocês não saem de casa. Se eu não saio de casa. Entendeu? Você não... Doído, né, cara? Imagina se minha filha não sai de casa. Pô, me parte o coração de pensar, Isabel, saindo de casa, entendeu? Mas vai embora, né? Tá na conta. Vai inventar coisa, vai criar coisa, né? É controverso, né, Inácio? Pergunta, pessoal, comentário. Alguém quer falar alguma coisa? Sugestão? Na conclusão, professor, então o senhor leu aí, ele inicia dizendo assim: duas coisas para difíceis de entender. Primeiro, a posse de um saber específico não conduz à certeza. O que ele está dizendo é que nós dependemos uns dos outros. Não conduz a certeza, não está nada resolvido lá, né? No núcleo. Nem no núcleo tá. Mas desculpa, você falou outra coisa, eu acho. Não, mas é isso, assim, não adianta eu conhecer tanto de algo se eu não tiver o outro É que a para gente não. concordar ou discordar. A gente não vai. É que assim, passa uma ideia de acabado e que as coisas estão tudo certo. Não tá, cara. Tanto é verdade que depois você pode ter. Assim, ó. Chutando balde mesmo, assim, chutando. A gente foi habituado com um tipo de matemática, com um tipo de linguajar. Mas isso não quer dizer que não possa existir uma outra matemática, que não possa existir uma outra língua. Você está entendendo? Não, nada proíbe isso. Você entendeu? Então a gente lógico que é muito custoso. Nossa, pelo amor de Deus, cara. O que a gente construiu, a humanidade construiu em cima desses símbolos é fantástico. Você está entendendo? Guiado por eles, concordando, brigando com eles, modificando o sentido deles, ou a forma deles. O que a humanidade já construiu e fez é surreal. Mas achar que a única maneira de fazer as coisas é ser um pouco. Sei lá, cara. Reduzir bastante as coisas. Então, esse é o primeiro ponto, no meu entendimento. Segundo, é que se você não tem. Nem os cientistas têm certeza do que acontece, por que, que os outros vão. Que são os caras que mexem com isso, vai dizer que tem certeza? Tira toda a parte de dinâmica da ciência. Mata ela. Então, essa para mim é o que eu entendi daqui. Ó. Não tem consenso lá. Isso aqui é importante. Tem mais uma coisa aqui, né? Até não pode. Isso aqui tem que ser desse jeito mesmo, porque senão ele mata o próprio modelo dele também, né? Se ele falar que tem consenso lá, acabou com o modelo dele. Mas isso mostra que isso aqui abre a possibilidade de que, assim, nem sempre o mais ciência leva o cara a tomar boas decisões. É essa a mensagem aqui. Desculpa, foi bom você retomar, Inácio. Ou seja, não é porque, assim, o que é que você faz para o cara tomar uma boa decisão? Mais ciência. Mas não é essa ciência que. Mais formalismo que vai resolver o problema. Não é mais conceito, mas o entendimento dessa questão da incerteza que está inserida dentro da atividade científica, do processo dela. É disso que ele está falando. Obrigado, Inácio. Desculpa, eu estava passando uma parte muito importante. Ou seja, porque o que as pessoas falam? Vamos fazer.
Batata. Batata. Agora você levantou um treco que me estava passando batido. Mas é assim. Quando o pessoal vai fazer divulgação científica, o que o pessoal se... Uma boa parte se atreve a fazer, vai começar a borboletear e ficar groselhando. O Abimael sabe disso. Esse é um problema lá dos divulgadores científicos. O Abimael sabe. Qual que é o problema? Não fala sobre o processo da ciência. Fala mais sobre o conteúdo da ciência. É como se saber mais física fosse tornar o cara melhor para tomar decisão. Você tá entendendo? Não é só isso. Tá aqui, ó. É disso que ele tá falando. Se fosse assim, tá tudo resolvido. Mas não é. Por quê? Porque os caras usam um monte de critérios que são tipicamente sociais para poder tomar decisão na controvérsia lá, ó. Não era mais ciência que resolveu a controvérsia. Entendeu qual é o barato da história? Desculpa. Então, os divulgadores científicos, por exemplo, então, é ingênuo. É ingênuo. Não é ingênuo, desculpa, agora eu comecei a falar. Tá, eu tenho mania de morder os outros, né? Isso já é evidente, né? Já percebi que eu fico mordiscando todo mundo, né? Passa na minha frente, eu fico que nem cachorro, né? Morde o calcanhar todo mundo que passa na minha frente. Mas é o seguinte, você pega o pátio da ciência, por exemplo, é um negócio bacana. Só que qual que é a ideia que está por trás lá? Divino. O pessoal está fazendo divulgação científica lá, ensino não formal, né? Lá no pátio, né? O que o pessoal está achando que vai melhorar a questão da anticiência? Ampliando a compreensão conceitual da ciência. Tá, vai dar merda. Vocês entenderam? Tá aqui, ó. Assim, esse é o entendimento, vai dar bosta. E o divulgador científico na internet é a mesma merda, não viu, Abimael? Você já deve ter entendido também, né? Que é o que o pessoal faz lá também, vai dar bosta. Você entendeu? Sacaram ou não? Essa é a mensagem do Collins. Não é mais ciência para o cara poder aprender mais ciência que vai tornar ele menos anticientificista, anti-ciência, anti não sei o quê, bibibi, blá. Ele tem que entender o processo. Participar do processo, né, ficar perto de quem tem a expertise, né? Ficar atento a esses valores que não são típicos da expertise, mas que são sociais, tipicamente sociais, que participam da discussão, que têm peso na decisão, né? Obrigado, Inácio. Desculpa, estava faltando uma parte importante do texto, né? Foi não. Na página 62, no último parágrafo, antes do tópico a necessidade do saber específico, fala bem disso. Do modelo que ele acha que é necessário para a ciência, né? A natureza controversa da ciência devia ser encarada da mesma maneira que é encarada a economia, né? Que é compreender não o conteúdo, mas a natureza, o saber específico para cada um pensar por si só que faz sentido, né? É isso aí mesmo. E aí, na página seguinte, essa discussão bastante gerada sempre remete a essa última frase, antes da conclusão, que ele fala do filmezinho, né, que ele exibe para as pessoas, sobre os testes lá. Ele fala: o perito podia se enganar perfeitamente no que diz respeito às consequências, e mesmo a certos fatos, mas sem ele os críticos não teriam oportunidade de abrir o debate técnico, que é aquela questão da dinâmica que você estava falando, né, que sempre volta essa questão do movimento. Se quem estuda ali, de fato, não começa, não coloca, mesmo que seja algo que pode ser refutado depois, alguma coisa, se ele não abre não faz esse movimento, não existe uma consequência, um desdobramento, um movimento, né, naquele diagrama que a gente viu lá. É que é isso aí. Deixa eu ver se eu recupero alguma informação. Acho que agora não vou lembrar. Porque o caminho. Eu acho que talvez eu não sei se eu vou. É isso mesmo que você falou, Aline. Só tem uma. Acho que talvez eu não vou conseguir lembrar agora.
É que o caminho que, por exemplo, esse pessoal da sociologia aqui, em boa medida, eles são tudo lá da europeu, certo? Francês, americano, britânico, blá, blá, blá. Você vê que eles estão preocupados mais em ficar. Já o americano tem uma outra pegada. Mas esses caras aqui, não estou falando que isso é rígido, tá certo? Estou falando que tem uma certa tendência. Então, por aqui, o pessoal que está mais preocupado em fazer o cientista perceber essas coisas aqui na própria prática deles, do que ficar trabalhando com a formação das pessoas, entendeu? É um pouco diferente. Lá nos Estados Unidos, os caras estão preocupados que a coisa chegue nos estudantes, assim por diante. Né? Na Europa, essa brigaiada aqui é outro patamar. Eles estão em outro. Eles estão tentando conversar entre eles mesmos. Assim, os cientistas conversando com os cientistas. É uma coisa mais. No segundo nível, a troca de. Então, ou seja, é uma crítica que fala assim: olha, nós cientistas temos essas características aqui. Vamos levar em consideração, não vamos jogar fora. Tá certo? Fazem parte, entendeu? Somos tão parecidos com umas pessoas como a gente menos imagina que somos, entende? Pessoas comuns, né? Então tá chamando atenção para isso, né? Esse tipo de crítica, tem outro autor que faz a mesma coisa. O Bourdieu reclama disso também, tá? O Bourdieu reclama da mesma coisa. Lógico, cada um tem suas nuances, né? Mas o Bourdieu ele fala assim, ó, por exemplo, você pega um líder sindical. Se você trocar o fulano por Beltrano, na verdade é como se não trocou nada por nada. Você entendeu? O cara, quando se bobear, até a cara dele é parecida, sabe? O jeito tudo meio estrupiado, assim, é tudo mesma lógica, certo? Meio amassado. Ou seja, porque eles vão repetir a mesma coisa que a estrutura falava. Não precisa deles lá. Eles não conseguem mudar nada da dinâmica, entende? Por que eu estou falando isso? Porque fugiu, não sei. Mas é assim, não sei por que na minha cabeça era parecido. Agora não lembro por quê. Não lembro. Agora fugiu. É porque eles não conseguem, por exemplo, eles não conseguem ir além. Eles não têm a profundidade na temática, sabe? Eles não estudam a próprio. Não sistematizam a própria base do sindicato, não fazem análise. Então, eles não estão lá para entender o que estão fazendo sobre si mesmos, entende? Então, não tem reconhecimento. Então, prefiro ser com alguém que estudou sobre o sindicato do que alguém que está. Essa é uma das críticas que o Bourdieu fazia. Diversão do sindicato, jornalista, qualquer um que está. Né? Por isso ele dá a importância do campo científico. Né? Nessa mesma linha. Pelo menos na minha leitura. Né? É bacana, Aline. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Sugestões, de novo, ideias. Dá para fazer algumas coisas aí, sabe? Dá para pensar. Por exemplo, pessoal que vai trabalhar com os quilombolas, né? Por exemplo. Dá para ficar pensar um pouquinho aí nisso aí, viu? Quem é que são os expertise da história, entendeu? Dá para. Quem é no grupo central, né? Dá a impressão que o índio, né? Pensa todo mundo índio, ou indígena, ou os nativos, ou
os povos originários, todo mundo pensa a mesma coisa, né? Na verdade, os caras estão se mordendo, sabe, cara? Sabe? Não tem esse negócio, não. É de longe que a gente acha que tudo é o povo originário, tudo igual, tal. Não é assim, não. O pau pega lá também, filho. O negócio é... Pergunta, comentário, turma. Ou a gente encerra por aqui. O que vocês acham? Tá bom? Não tá bom? Professor, em relação ao calendário, Hum. a gente continua até a primeira semana de agosto? Só tirar essa dúvida. Boa pergunta, hein? A gente até vai indo. Um dia que vocês cansarem e meter o pé na minha bunda, eu. Não, eu não sei, vocês sabem, entendeu? Eu não sei nada. Tá indo. Pra mim tá. Então deixa eu só um segundinho só. Deixa eu. Pergunta.